tradicional. Vamos orando, Senhor nosso Deus. Pai, nós te louvamos, meu Deus, nesta noite, Pai querido. Queremos te agradecer e te glorificar por esta oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Ainda não sei, vou convidar aqui o Gabriel. Gabriel, cadê o Gabriel? Vem cá, Gabriel. Ele vai continuar a oração que está aqui prevista aqui, né? Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Senhor meu Deus, muito obrigado por esse culto. Abençoa pelas pessoas que estão vindo em suas casas para cantar aqui conosco, pelo controle músico. Abençoa aqueles que estão enfermos, doentes, que o Senhor possa curá-los. Que o Senhor possa curá-los, que eles possam vir para a igreja. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Sente-se adorando a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor. O Léo e a eu aqui vão conduzir os hinos da harpa cristã, 305 e o 169. Em seguida, a Vitória aqui da orquestra estará fazendo a leitura da palavra de Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar a Deus com o hino da harpa de número 169. 169, tá? Olha aqui, tensão, tá comendo essa tensão. Não tem nada. No final. Ó Jesus me ama.
número 305. Campeões da Luz. Aleluia. Louvai a Deus
no seu santuário. Louvai-o no firmamento da obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o com consonante e muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltérios e com arcos. Louvai-o com adufes e dança. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louva o Senhor. Hoje é um culto alusivo ao Dia do Músico. E nós temos esse culto em ação de graça hoje por conta dessa data. Muitos dizem que música é fácil, mas não é. É muito complicado às vezes. Ficamos irritados, não conseguimos fazer uma nota. Enfim, a música ela diz muito a respeito da pessoa. Por exemplo, quando a pessoa está triste, ela ouve. Tem tendência de ouvir músicas tristes. Alegre, ela ouve músicas alegres. Então, o gosto musical de uma pessoa diz muito sobre ela. Então, louvem ao Senhor com todo o seu coração e mereça o nome dele. Amém. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui hoje, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse culto. Senhor, que nós possamos tocar o melhor para Ti, Deus. Que vidas possam ser tocadas através do nosso louvor. Pai, que vidas possam ser alcançadas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em pé, queridos irmãos, vamos celebrar o nome do Senhor desta hora. Senhor, para o Senhor. Oh,
seja Deus. Vamos ouvir de imediato logo o coral de homens, em seguida a orquestra e logo após o coral de mulheres. Então, os homens, a orquestra.
forma breve, peço que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 16. E uma breve história, a partir do verso 15. Diz assim a palavra de Deus: os oficiais de Saúl disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, ouve tocar a harpa e tu te sentirás melhor. Saúl respondeu aos que o serviam: encontre alguém que toque bem e traga-o até aqui. Os oficiais respondeu: conheço filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro, é valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Então Saúl mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envia-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou o jumento e o carregou de pães, uma vasilha e couve cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saúl por meio de seu filho. Davi apresentou-se a Saúl, passou a trabalhar para ele. Saúl gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Verso 22 diz: então Saúl enviou a seguinte mensagem a Jessé: desde que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Eu gosto desse texto porque ele demonstra algumas características do músico em especial, né? Eu não gosto de quem fala que a música é para todo mundo. Eu não concordo com isso. Quem é músico sabe o que eu estou falando. E alguém pode dizer: você está sendo excludente? Então não, é porque talvez nem todo mundo esteja disposto a pagar o preço que a música exige. E o preço é alto. Tem que se dedicar, tem que estudar. A prova é que todas as vezes que se inicia o curso de música aqui, o Léo sempre brinca: vamos ver quem são os guerreiros que vão chegar até o final. Porque a evasão é enorme, vai complicando, e muitas pessoas vão saindo. E depois, até que se chegue a tocar aqui na orquestra, mais pessoas vão saindo. Por quê? Porque precisa ter tempo para estudar, porque precisa ter dedicação, porque precisa ter paciência para ouvir as chamadas de atenção que os professores vão dar, e eles certamente darão. É preciso ter muita resiliência para suportar até que você chegue a começar a dominar um instrumento que a gente nunca domina. A gente vê músicos fantásticos, a gente diz: ele domina, eu não. E a gente começa a falar a linguagem do instrumento. Mas mais que isso, Deus tem alguma coisa muito interessante com a vida dos músicos e com a vida de Davi, que me chama muito a atenção. Ele não é só músico, ele é pastor de ovelhas, ele fala bem, ele é um servo de Deus e ele toca. Ele se desenvolve várias atividades. E é uma palavra que vai especificamente aos músicos aqui. Deus não requer de vocês somente tocar. Não é só isso. Nunca foi só isso. Não é só sentar aqui e tocar. É mais que isso. É um compromisso com a obra de Deus. E aqui é as características do músico bíblico. Ele não pode fazer só uma coisa. Ele não faz só uma coisa. Ele desenvolve várias outras habilidades. Quando você percebe os efeitos que a música causa no cérebro de alguém, o cérebro de um pianista que consegue ler duas partituras ao mesmo tempo, uma com a mão direita, a outra com a mão esquerda, o cérebro dessa pessoa é um cérebro diferente. E eu acredito muito que a música ela explora as potencialidades na cabeça de uma pessoa de uma forma muito diferente, de uma forma que ele consegue desempenhar atividades de uma forma melhor. E eu creio que Deus, então, requer de músicos, dos músicos, que se empenhem de uma forma geral na obra de Deus, com vários talentos que Ele irá assim abençoar. E alguém pode dizer assim: poxa, eu já tentei tocar, não deu, tentei tocar, não consegui, fiz as aulas, não deu certo, e hoje eu canto. E eu digo a você: não se preocupe, porque na glória todos nós vamos chegar afinados, com uma voz bonita. Nós vamos participar de um grande coral, e esse coral a gente vai ver a Cristo Jesus. Essa é uma coisa maravilhosa. Se aqui na terra a gente já canta com divisão de vozes, a gente acha incrível, e
E são só 7 notas, irmãos. São só 7 notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Claro que entre elas tem muita coisa que acontece. Os músicos sabem. Os acidentes, os sustenidos, os bemóis. Mas são só 7. E eu fico pensando, será que não tem mais? E a gente não sabe? Talvez no céu a gente vai descobrir os acordes aí que está reservado, ó, somente na glória. Verdades indizíveis que nunca vimos. Amém? E eu estou muito feliz pelo culto de músicos. Foi feito com muito carinho. Léo se empenhou muito para que viesse acontecer. A gente fez convites, não foi, Léo? Para várias outras orquestras. Infelizmente não deu certo, não veio a calhar. Mas quem era para estar, está. Amém? E vamos fazer uma grande festa para o Senhor, para que Ele seja engrandecido, porque Ele merece o nosso louvor e a nossa adoração. Amém. Glória a Deus.
Mas eu queria, com a permissão aqui do maestro Leonardo, só um minuto, Isabel, e do nosso pastor, o Leonardo me convidou para conduzir esse culto aqui. E aí, eu em casa, me veio em lembrança, eu gostaria de deixar contar em 5 minutos um testemunho. Nós não temos visitante aqui, mas os irmãos que estão aqui são músicos, né? E uma palavra diretamente ao Léo, a Eula e aos demais irmãos, ao pastor da igreja, aos irmãos que abraçam essa causa da música, os obreiros, os novos, né? Então, uma palavra pastoral de testemunho meu mesmo. Há uns 12 anos atrás, quando saímos daqui de Belém, na nossa mala, nossa bagagem, né? Foi um manual de música, né? Que a minha filha levava. Estava lá o projeto Promune, né? Música da igreja. Uma lembrança que o nosso pastor deixou, né? Para nós quando formou a primeira classe, né? De música ali da Oferta Costa. Levamos a bagagem e chegando ali, nós recebemos a missão de conduzir os adolescentes, eu e minha esposa, né? Nós nunca tínhamos trabalhado com adolescentes, uma igreja, uma congregação pequena. Depois o tempo foi crescendo, os irmãos foram aumentando, passou para 7. Mas ali então nós não sabíamos o que fazer, como começar o trabalho. E aí Deus colocou no nosso coração ali, e aí minha esposa sempre me apoiando, né? E hoje pensando em casa, isso foi uma loucura divina, né? E eu entendi, nós temos que entender qual é o propósito de Deus. Cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite, não tenha dúvida. Por isso Deus nos conduziu, só nós aqui, porque tem um propósito para cada um. Eu não sei, o irmão não sabe, mas de repente os irmãos vão para um outro local e Deus vai usar nessa missão. E ali, Deus colocou no nosso coração inicial esse projeto com os adolescentes, música da igreja. E olha só, se fosse para dar aula, até que daria alguma coisa, mas imagina, eu estava pensando em ficar música, não tenho nem ideia, né? Mas o Senhor colocou no meu coração, os irmãos entenderem como Deus trabalha. E aí, só tinha minha filha que já tinha alguma coisa, e a musicalização começa por flauta doce. Eu fui comprando as flautas, saindo na cidade, compramos as 30 flautas, né? Primeiro fizemos inscrição. 32 alunos, compramos algumas flautas, aí entregando tudo dentro, preparamos com aula inaugural. Imagina só, nossa cabeça, eu pensando nisso em casa, pastor. E aí começamos a música ali e disse: agora quem vai dar aula? Aí, uma igreja de militares, né, os irmãos, um irmão lá, Daniel Paulino, que tocava um desses instrumentos que o Árbitro está tocando aí. Esse irmão é o Senhor. O Senhor vai. Eu coordeno o curso, o Senhor dá aula e a Raquel é o seu auxiliar. Eu estava pensando nesse caso, eu vou contar esse testemunho. Como Deus trabalha, é uma procura de Deus mesmo, irmãos. Mas, e aí, como o Abner falou, né? Dos 32, todos os 32 se formaram com certificação e tudo, né? Certificação de musicalização. Se eles aprenderam alguma coisa, não sei, Abner. Mas se formaram, desses 32 ficaram 7. Desses 7, 4 violinistas, né? E aí, de vez em quando, 5 anos atrás, vimos já numa das imagens lá, uma orquestra gigante, o pastor assumiu, depois da Assembleia assumiu a função, né? Que também tem só introdução de música, mas confia naquilo que Deus colocou. Então, é coisa de Deus. Se Deus chamou você, é porque Deus tem um propósito. Mas como que vai acontecer? Eu não sei. Como a irmã falou, até é difícil, né? Mas, às vezes se atrapalha, não, mas é assim mesmo, é um projeto de Deus, são as coisas de Deus. Então hoje está lá no sonho do pai, não era um sonho meu, era um sonho do pastor, imagina só, ele nunca me pediu isso, mas ele confiou, né? Eu cheguei lá como diácono, o diácono não manda nada, né? Mas ele confiou, ele entregou, não, o trabalho é teu, ele foi, certificou, ele assinou, pastor tal, eu secretário, tudo, os irmãos saíram certificados. Era um sonho dele ter uma orquestra, irmãos. Vamos entender os projetos de Deus, são sementes. Eu não tenho que botar semente. Então esse testemunho, essa velha vai fazer o meu do ofertório. E fica aí para os irmãos pensarem nisso, e a orquestra com a oportunidade. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em 2
2 Coríntios, capítulo 9, versículos 7 e 8. Amém? Leamos. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem tipo de boas obras, como nos dizem as Escrituras Sagradas. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Irmãos, esse é o momento que nós separamos do culto para ofertar ao Senhor, de forma financeira, de forma monetária, trazer ao Senhor a medida daquilo que Ele tem abençoado as nossas finanças. E todos nós sabemos que é o momento do ofertário que basicamente sustenta a igreja de forma material. Mas não entenda a oferta apenas como um ato material, acima de tudo como um ato missionário. A exemplo das missões que nós temos aqui, basicamente a missão social, que a igreja tem todo final de mês de forma assistencial, abençoar famílias que necessariamente precisam. Mas também por ser um dia de agradecimento ao Senhor da missão com música, de ser um culto alusivo ao dia do músico, nós queremos agradecer a igreja que sempre sustém a música, inclusive alguns instrumentos adquiridos pela orquestra, foi de patrocínio dessa igreja, também do nosso núcleo pastoral. Então sempre que você pensar em oferta, não necessariamente pense algo material, mas pense algo que sustenta vidas, não só de maneira espiritual, mas também de forma social e, claro, consequentemente missionária, que é a missão de cada igreja. Amém? Vamos orar. Segura sua oferta na sua mão. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse culto, por ser um culto muito importante, de gratidão ao Senhor, por essa missão, por essa igreja, Pai. Nós te agradecemos por estarmos com vida, nós te agradecemos por estarmos com saúde. Pai, eu te peço, abençoa a vida dos nossos irmãos. Senhor, supra as suas necessidades, abençoa as suas casas e suas famílias, abençoa os nossos professores de música, Senhor. Nós te agradecemos por essa missão, nós te agradecemos por cada aluno que aqui se formou e que aqui te honra nessa noite, como gratidão a Ti. Muito obrigada, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Música
pessoas na igreja. Mas se for perguntar, a qualquer momento da nossa vida, a música faz parte sempre da nossa vida. A gente nasce e já em casa, quando a Alice estava gestante dos meninos, eu cantava, passando a mão na barriga, e quando cresceu a Rebeca, então tinha a musiquinha específica dela e cantava sempre. Às vezes ela estava chorando, quando eu via a minha voz cantando, ela parava e ficava me olhando, e assim ela parava de chorar. Mas é interessante a gente pegar na Bíblia, quando Deus criou o mundo, não tem música. Quando Deus criou a natureza, não é narrado na Bíblia, apesar de que a gente saber, de nós sabermos que as aves imediatamente começam logo a cantar, mas não tem nada narrado na Bíblia na formação do homem, na formação da natureza, música. E depois adiante a gente já vai encontrar um personagem chamado Tubal-Caim. Esse Tubal-Caim, que é bem conhecido dos músicos, ele é chamado de o pai da música. Só que quando esse Tubal-Caim nasceu, você vê lá em Gênesis os descendentes de Adão, os descendentes de Caim, e está lá no meio dos descendentes de Caim o tal do Tubal-Caim. Daí começou na igreja uma história de que música, instrumento musical, não era coisa de crente. Então, esses instrumentos, contrabaixo, guitarra, bateria, foram fortemente discriminados na igreja. Fortemente discriminados. E eu acompanhei essa evolução da discriminação que alguns instrumentos musicais tinham na igreja. Talvez o pai do Léo também tenha acompanhado esses eventos aí. E o músico tinha uma sina assim muito esquisita. Apesar de ser muito necessário para a igreja, os músicos eram tratados com desprezo. Mas todo evento que acontecia, chama os músicos para melhorar o clima do culto, né? Mas sempre alguns instrumentos eram discriminados. E quando eu era adolescente, eu participei de um culto na Vigia, onde o pastor Raimundo Albano, meu tio, pastoreava aquela congregação, e foi uma orquestra daqui de Belém, uma banda, né, para participar do culto. E acontecendo o culto, cantou os primeiros hinos da harpa. De repente, o pastor diz: vamos ouvir a banda tocar novamente. Cadê os músicos? Os músicos não estavam. O quintal da igreja era um quintal muito grande e era mangue. Ele descia imediatamente para o garapé, então era alagadíssimo, aquela tabatinga, né? E o tio sabia onde estavam os músicos. Ele foi no quintal da igreja, soltou o cachorro da igreja, me foge agora o nome dele, tu lembras o nome? Não? Eu estava ali tentando lembrar o nome do cachorro, ele está na ponta da língua, mas esquece o nome do cachorro. E colocou o cachorro, e os músicos estavam todos de camisa branca, calça preta, atrás das árvores. Cada músico tinha um instrumento musical de 2 braços e 2 pernas agarrado atrás das árvores. E assim o cachorro da casa pastoral correu em cima quando os músicos chegaram para tocar novamente, todos apavorados, pálidos, sujos de lama, e assumiram as suas posições, pegaram os instrumentos para tocar. Parece que eu estou falando uma coisa contra o músico, mas você, eu era um adolescente. E como evoluiu a situação da música na igreja, que hoje nós temos muitos músicos pastores, muitos músicos pregadores. E o entendimento hoje em relação ao músico e à música mudou completamente. Eu vou tentar pegar o que aconteceu aqui no culto, a fala do Abner, o que os corais cantaram, e juntar nessa mensagem e fixando isso, de que um dia o pai da música
foi tomar o Caim, descendente de Caim, que não era mais a linhagem considerada como a linhagem de Deus. E os instrumentos musicais também eram considerados do maligno. E que nós cristãos temos um hábito muito estranho de pegarmos às vezes coisas boas e dizermos: não, isso é do diabo, isso é do diabo. E o diabo fica feliz da vida. Olha, os servos de Deus estão me dando as coisas que são de Deus. E às vezes nós entregamos o nosso próprio corpo para o diabo e desonramos a palavra do Senhor, e desonramos a comunhão que nós temos com o Senhor, desonramos as nossas famílias. Por quê? Porque não vigiamos e entregamos coisas que são boas, enquanto Jesus vem dizer assim: olha, você não pode deitar pérolas aos porcos. Mas frequentemente isso acontece. E nessa época os músicos estavam fazendo justamente isso, deitando pérolas, material que é lapidado para conseguir chegar a ser músico. É uma trajetória muito complicada, principalmente no passado. Eu passei por essa fase de, para a gente poder tocar o instrumento musical, tinha que pegar um livro chamado Bona. E qualquer um para tocar, só tocava se tivesse pegar o Bona, fazer toda a divisão. A gente pegava cada Dó, Ré, Mi, e ficava e repetia. Aí chegava lá na hora de passar a lição, dava aquele nervoso, pronto, não sabia mais nada, confundia tudo. E essa história que o pastor Isinaldo contou, de que ele formou uma orquestra lá em Brasília, eu passei por uma situação parecida em Gurupá. Cheguei em Gurupá, não tinha coral, e eu cheguei com o pastor assim: pastor, não tem coral, né, aqui na igreja? Sim, inocente, né? Chega lá: meu filho, não tem coral, tu aceita o desafio? Aceito, pastor. Sem noção, aceito, pastor, o desafio. E fui. Comecei a ensaiar o coral lá em Gurupá, quando os irmãos de Gurupá frequentemente vêm aqui na congregação, eles podem confirmar isso. Depois a gente começou já a ensinar música. O Abner sabe que eu não sei música, mas eu comecei a ensinar música lá, e a orquestrinha de flauta já tocava na igreja, já tocava na praça pública. Isso não é mérito meu, é misericórdia de Deus. E quando o Abner diz assim mesmo, nós temos sete notas musicais. Quando você começa a estudar música, você vê dois conceitos de música. Um conceito que diz assim mesmo: a música é a arte de expressar os sentimentos, quer seja sentimentos tristes, quer seja sentimentos de paixão, quer seja sentimentos de alegria. A música pode ser usada para expressar esses sentimentos. Mas também, tecnicamente, a música ela é dividida em harmonia, ritmo e melodia. E parece que para aí. Só que tem que juntar essa parte técnica com essa parte emocional para poder funcionar a música. Você pode pegar um músico e o músico fazer a apresentação dele com a métrica toda certinha, com a harmonia toda organizada, e você ouvir assim: que coisa mais sem graça que esse camarada está tocando, uma música quadrada, chata. E de repente chega um sem compromisso com a métrica e começa a tocar, e você fica parado ali: que coisa linda. E como é que pode sair alguém de um padrão técnico e conseguir executar uma coisa bela? Quando a Bíblia diz assim: é possível que tenha notas e que a gente não conheça. O fato é assim que, na verdade, a nota, o que foi feito foi amarrações em 7 possibilidades com os seus acidentes. Foram feitas amarrações. E o que sai dessas amarrações diz assim: está desafinando. Afina esse instrumento que não está na nota certa. Não está na nota certa da técnica, mas ele está executando uma nota.
E que quando você vai ouvir os passarinhos cantando, eles estão cantando e vão fazendo ligaduras entre várias notas, e aquilo é impressionante, porque não tem essas anotações dessas sequências que os passarinhos fazem. Quando é gravado e é feito a verificação das ondas sonoras, não tem as anotações musicais, não dá para pautar. E se você for pautar, vai ficar faltando, vai ficar brechas naquilo que o passarinho está executando. Então, quando o povo de Israel está saindo do Egito, vamos voltar um pouquinho para a Bíblia e entrar no que o coral dos homens cantava. Coral, os homens saíram o povo de Israel que saiu do Egito depois daquela grande perseguição, atravessou o Mar Vermelho, a seco, e chegou lá do outro lado, começou a cantar feliz, começou a cantar o resultado da travessia deles e de como Deus tinha feito sucumbir o povo de Faraó naquele mesmo lugar onde eles acabavam de passar a pés secos. O povo lá do Oriente, as mulheres, tem uma forma de cantar de alegria que é alguma coisa mais ou menos assim. Ok? São as mulheres que fazem isso, os homens não. Ok? Isso é uma forma delas expressarem alegria. E se você for fazer a anotação disso, você não consegue fazer a anotação dessa forma de cantar. Ok? Não consegue. Porque tem algumas coisinhas que faltam na anotação das 7 amarrações que foi feito na técnica da música. E quando eles atravessaram o mar, eles cantaram dessa forma. E quando eles, vejam só, eles passaram uma tribulação, vencida a tribulação, do outro lado, eles cantaram de alegria. Depois eles marcharam em direção às muralhas de Jericó, e quando chegou lá, foi dada uma outra ordem: olha, vocês vão cercar as muralhas e vão dar 7 voltas em volta dessas muralhas. E vão tocar as trombetas. Quando nós estávamos ensaiando aqui o aniversário da igreja, e que foi tocado em gravação um shofar, que foi executado, eu me senti assim, parece que eu estava sendo tirado de mim mesmo enquanto aquele shofar estava tocando. Aí, depois nós passamos o som do shofar e o trompete lá para o Gabriel fazer o solo. O Gabriel fez o solo, não foi colocado de gravação. Apesar de o Gabriel ter feito muito bem feito, parabéns, Gabriel, você fez excelente. Deus continue te abençoando. Mas não era igual ao som do shofar. São 2 instrumentos diferentes. Então, volta lá. O povo cercou, deu as 7 voltas, tocaram 7 vezes, as muralhas foram ao chão. Isso era louvor? Será que dá para a gente considerar que isso era louvor? Eles tinham pelo menos noção do que eles estavam fazendo lá? Será que toda vez que a gente canta, a gente está louvando ao Senhor? Quais são os momentos que a gente usa para louvar ao Senhor? Só quando está atribulado? Antes da tribulação? Depois que a tribulação passou e que você já está na vitória, na bonança? Qual é a situação? Todos esses estágios de vida você vai encontrar na Bíblia. Você indo para a tribulação, você cantando louvores, você estando na tribulação, você cantando louvores. Quando foi que isso aconteceu? Por exemplo, quando estavam presos Paulo e Silas, e eles começaram a cantar, e as prisões se abriram e eles foram postos em liberdade. Às vezes nós passamos por tribulações e as nossas tribulações são tão severas que a gente não consegue cantar. A única coisa que a gente consegue é chorar. Não consegue falar: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me acorde aqui que eu estou passando por uma... Não, a única coisa que faz é chorar. Suas lágrimas descem, descem, descem lágrimas abundantemente, descem lágrimas, e você às vezes até: eu quero parar de chorar. Não tenta parar de chorar.
Porque enquanto tu estás fazendo um louvor, qual é a música que tem aí? Qual é o tom musical que está tendo nesse louvor? Nenhuma nota musical. Mas vem um anjo e recolhe essas tuas lágrimas. Esse é a perfeita adoração. Vem um anjo e recolhe essas lágrimas e leva na presença do Senhor. O Espírito Santo traduz essas lágrimas para o Senhor e Ele entende todas as tuas lágrimas, Ele junta as tuas lágrimas e compreende. Mas isso é um louvor. É um louvor, mas não tem notação musical nesse louvor. E de modo algum estou desprezando a notação musical. De modo algum. Estou valorizando, inclusive dizendo que eu não tive competência de chegar a esse momento de estar com um instrumento musical. Já tentei várias vezes, mas todas as vezes, por algum motivo, esbarrei na porta, fiquei olhando os outros tocando e parabéns para vocês. E aí, nós vamos voltar para o povo de Israel. O povo de Israel viu que caiu as muralhas e eles então passaram a cantar. Agora sim, nós entendemos que Deus está conosco, nós vencemos e vamos adiante. Quando você chega no livro de Isaías, no capítulo 6, você vai encontrar um cenário impressionante da presença de Deus. Mas quando você olha lá, você vai encontrar assim, os anjos dizendo uns para os outros, não cantando, dizendo uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. É impressionante, você volta lá, cadê a música? Por que não tem música aqui? Parece que está faltando. Está completo, está completo. Mas para a gente que convive com instrumento musical, poxa, por que não tem um som de uma flauta, de um tamborim, de algum instrumento, harpa? Não tem. Mas foi perfeito aquele momento. Fumaça se enchendo no templo, estava toda a corte celestial reunida lá, e Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu tenho a impressão que Isaías não tinha muita noção do que ele estava fazendo. E se ele soubesse muito bem o que ele estava fazendo, de repente ele não teria dito: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque o profeta sofre, mas não é esse o ponto da mensagem. Depois nós vamos ver, já com relação ao profeta Isaías, capítulo 6, nós vamos ver em Lucas, capítulo 2, aí sim, Jesus nascendo e um coro de anjos cantando glória a Deus nas alturas. Aí, perfeito. Tem cântico, não fala instrumento musical, mas fala em cântico, que também tem a mesma notação da clave de sol, da clave de fá, da dó, ré, mi, fá, etc. Está lá só regozijo, só alegria. Mas você sabe que dali a pouquinho Jesus ia passar por dificuldades. Jesus. Mas foi um momento sublime de louvor. Mas olha, corre porque Herodes quer matar Jesus, foge, vai embora daqui, vai para o Egito, porque querem matar Jesus. Ora, era o Filho de Deus. Não podia ficar uma guarnição de anjos ali, os mesmos que cantaram. Quero ver quem vai encostar em Jesus aqui agora. Ninguém vai encostar no bebezinho Jesus, ele está em defesa ainda, ninguém vai encostar. Um monte de anjos. A gente imagina, não vai imaginar um anjo magrelo como eu, né? A gente só imagina um anjo grandão, fortão, né? Um anjo de defesa. Colocar lá para Jesus um anjo magrelo como eu, nunca. Coloca um anjo fortão lá para proteger Jesus. Mas não, Jesus, ele estava sendo um exemplo para nós. Foi colocado em fuga Jesus. Às vezes é necessário nós fugirmos. Escapa-te por tua vida. Às vezes é preciso voltar atrás. Ok? Vamos um pouquinho adiante. Então, nós vimos lá o Paulo e Silas já presos, né, e sendo torturados, e de repente eles dizem: não, bora cantar. Vamos cantar. E no sofrimento deles eles começam a cantar, e a misericórdia do Senhor muda o ambiente. Então nós encontramos uma situação em que era tudo favorável para o louvor. Nós encontramos uma situação em que nem sabiam por que estavam louvando. Nós encontramos uma situação em que o louvor
mudou a história completa. Há um livro chamado Cura pelo... Como é o nome do livro? Cura pelo Louvor. O Poder do Louvor. O Poder do Louvor. Ou o Louvor que Liberta. O Louvor que Liberta, né? O Louvor que Liberta. Quando vocês puderem, músicos, cantores, que cantor também é músico, às vezes a gente não sabe a teoria musical, como os que tocam instrumento musical, mas às vezes tem músico que toca instrumento musical que não tem noção nenhuma da notação musical, né, Abner? E mesmo assim é músico, né? Tá no meio da orquestra. Inclusive eu passei por um vexame uma vez como músico, que no tempo da Folhas Costa eu tocava o bumbo para os hinos da harpa, né? Só aquela marcação, sempre isso. E eu fui para um culto no Templo Central, aquela orquestra grande, sob a regência do pastor César Marcondes, e aí não tinha alguém para tocar o bumbo no hino nacional. Aí, olha, tem um irmão da Folhas Costa, aquele irmão lá da Folhas Costa, ele toca o bumbo. Aí traz ele, coloca ele para tocar o hino nacional. Eu nunca tinha tocado hino nacional. E a única coisa que eu sabia fazer no bumbo era só isso que eu sabia fazer no bumbo. Eu era músico, ficava lá na orquestra. Aí coloca ele aí, tá. César marcou de lá desesperado, quase que jogando a baqueta em mim. Rapaz, sai daí que disse que sabe tocar alguma coisa. Olhava, quem não conhecia o César Marcondes, ele era um negão dessa altura, ele era umas 2 vezes mais escuro do que eu, e era dessa largura, e não dava para me esconder de lá, e eu tentando, ele me regindo de lá, e eu tentando acompanhar ele aqui, corrigindo os meus erros, olhando lá tanto para ele. Quando acabou o culto, cadê o Aziel? Não, ninguém vai encontrar o Aziel, não, tá maluco? Pior, irmãos, que ele era amigo lá da família. Chegado em casa, digo, no dia que esse pastor César Marcondes me encontrar por aí, ele vai puxar muito a minha orelha, porque eu prejudiquei naquele dia toda a orquestra, porque eu fui colocado a pessoa errada no lugar errado. Então, a Bíblia deixa bem claro muitas vezes que isso é de outra mensagem que eu comecei em agosto, mas ainda vou concluir, do Saul. Saul, quando ele estava aguardando por Samuel, que iria consagrar o sacrifício para Deus, e como Samuel demorou, ele resolveu fazer o sacrifício para Deus. E quando ele fez o sacrifício para Deus, naquele momento ele foi rejeitado como rei, porque ele estava fazendo uma função que não era dele, que ele não tinha autorização para fazer. Quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, a nós é entregue uma porção de tarefas, mas não todas. Por exemplo, o óleo de unção que nós usamos na igreja, ele é para ser usado por limitadas pessoas, conforme está escrito na Bíblia. É comum nós encontrarmos pessoas que não têm nada a ver com Deus, não têm compromisso nenhum com Deus, e dizendo, não, eu passei o óleo da unção lá nele. Que óleo de unção foi esse aí? Que unção foi essa aí que foi usada? Então, o nosso louvor, a nossa voz, o nosso instrumento musical, o conhecimento que nós temos, tem que ser entregue para quem de direito. E quando nós usamos a nossa voz para cantar, como diziam no passado, para cantar modinha, para tocar um instrumento, se o instrumento foi consagrado, se o instrumento não foi consagrado, a pessoa é profissional da música, e como o Márcio Jardim
que é um dos melhores percussionistas do Brasil, e ele grava com várias gravadoras, é a profissão dele, os instrumentos não são consagrados e ele usa o instrumento lá. Mas se o instrumento foi consagrado, ele foi separado, foi dedicado para o Senhor, então de forma alguma esse instrumento pode ser usado para tocar Roberto Carlos, pode ser usado para tocar alguma música de pagode mundano, de forma nenhuma. Assim como as nossas vozes. As nossas vozes não são para... A gente vai passando na rua e aquela música, às vezes música nojenta, gruda na nossa cabeça e a gente bate aqui, sai e a porcaria fica lá, grudada, como se fosse um chiclete no sapato. Mas nós não somos para cantar essas músicas. Essas músicas que às vezes a gente está aqui celebrando o culto ao Senhor e lá do outro lado a música invade aqui, atrapalha a nossa celebração. Mas nós não somos, o nosso corpo todo consagrado para o serviço do Senhor. E nós estamos no lugar certo. E nós estamos na hora certa. Até que o Senhor venha, o nosso trabalho é tocar o instrumento musical que foi consagrado. Eu acho que todos esses instrumentos que estão aqui foram consagrados. E todos nós que estamos aqui, quando nos entregamos para o Senhor, nós fomos consagrados para o Senhor. E nós somos vasos para serem usados para louvor da glória do Senhor. Já acabou meu tempo. Quando a música começou aqui no Brasil, nós usávamos apenas música europeia e não tínhamos as músicas típicas brasileiras. Tinha as músicas típicas europeias, mas não as músicas típicas brasileiras para cantar. Então alguém propôs um samba que ele dizia assim, é um louvor, e é uma música bem curiosa, que ele vai tocando na lata e cantando para o Senhor. Você sabe esse hino aí? Ele diz assim, vou tocando na lata, batendo tambor e cantando para o Senhor. Mais ou menos isso. Não conhece? Alguém sabe que música é essa que eu estou falando? Não. Então, passa adiante que... Quanto vou começar a lembrar bem? Não conhece? Depois eu coloco lá no WhatsApp da igreja para vocês verem que música é. Interessante a letra dela, bem curiosa. Mas já que eu vou encerrar, vamos encerrar com o Salmo 150? Salmo 150, você vai encontrar lá os instrumentos musicais que devem ser usados na igreja. Está certo ou está errado? Não gosto muito dessas coisas que colocam a gente na saia justa na igreja, assim, e vem perguntar para a gente, se eu responder que está certo, será que eu estou certo? Se eu responder que eu estou errado, será que eu estou errado? Vamos dizer assim, ó, aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, a obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai ao som da trombeta, louvai ao som com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. É possível dançar sem música? É possível dançar sem música. É difícil, mas é possível dançar sem música. E pior ainda é quem dança com música e todo desengonçado, tá ok? Eu conheço uma pessoa que é assim, a música está tocando e ele está indo para o outro lado. Mas se ele estiver fazendo isso e ele está consciente de que ele está dançando feio, está escrito aqui que a gente pode dançar, tá ok? Dançar, pode dançar, está escrito no Salmo 150, pode dançar, mas não é gafieira, não é cabaré. Não, é dançar para louvar o Senhor. Por exemplo, eu conheço uma pessoa e quando começa a dançar para o Senhor,
a esposa dessa pessoa começa a rir. Fica rindo porque é uma coisa desengonçada. Mas de repente Deus olha assim mesmo, eu gosto de ver tu dançando. Mesmo desengonçado desse jeito, Deus fica lá no trono dele rindo. Oh, que coisa mais desengonçada tu dançando. Mas Deus gosta. Preste atenção, irmão, você que às vezes todos dizem assim para ti: tu canta desafinado, rapaz, para com esse negócio, nem canta. Não ouve essa história. Não ouve, porque a voz que tu tens, quem te deu, foi Deus. Foi Deus. E o que Ele te deu, Ele deu para o louvor da sua glória. Glória a Deus, aleluia. Tecnicamente, é desafinado, mas para Deus não é. Você vai ouvir um pombinho cantando? Eu particularmente não gosto de ouvir pombinho cantando. Pombinho fica só dizendo ubu, 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 ubu. Não sei quem é esse ubu que ele tanto chama. Mas para Deus isso é um louvor. Para Deus isso é um louvor. Você ouve o Ben-TV cantando, pode ser que você ache legal o Ben-TV cantando. Pode ser que você ache legal um sabiá cantando. Mas os periquitos, você está de madrugada, do lado de casa tem um bacurizeiro que 5h30, 6 horas, enche de periquito lá e eles estão cantando, fazendo algazarra. Parem com esse barulho, eu quero dormir. Não, que para com o barulho nada, eles estão louvando a Deus, deixa ele lá quieto. Deixa ele lá fazer, parece só uma algazarra, né? Uma confusão. Você já viu esse periquito na mangueira e em outras árvores? É uma algazarra, ninguém entende nada, mas eles estão comendo fruto e dizendo: meu Deus, que fruto delicioso, poxa, que delícia que tu fizeste para mim. Às vezes você está comendo seu alimento e está dizendo: comida ruim, comida salgada. Nós não fomos feitos para reclamar. Nós fomos feitos para louvar a Deus. A todo momento, independente da circunstância. Independente da circunstância. Pastora Amélia e pastor Ladi contavam para a gente, Abner, que eles estavam com dificuldade para cantar. Mas mesmo assim, eles continuavam louvando ao Senhor. Continuam: Senhor, se eu morrer, mas eu vou morrer te louvando. Vocês sabem da história do Titanic, que o Titanic estava afundando e os músicos estavam lá tocando louvor ao Senhor. Essas histórias assim, que o Titanic, quem contou isso? Quem sobreviveu? Tem sobrevivente do navio para contar. Tem sobrevivente. Porque independente da circunstância, continue louvando o Senhor, continue apresentando o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Às vezes, para você tocar um instrumento musical ou louvar ao Senhor com a sua voz, nem é um sacrifício, é prazeroso, mas há pessoas que é um sacrifício. O ar já não existe mais, mas está louvando ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Nós queremos agradecer a Deus, né? Estamos na reta final. Eu quero agradecer a Deus pela orquestra que esta igreja tem. Toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus. Quero dizer que eles executam músicas difíceis, que muitas das vezes orquestras de nome não conseguem tocar os que eles tocam, né? E eu não sei se você já imaginou um culto sem música. Você já imaginou um culto sem música? Não tem como imaginar, né? É igual aquela mulher, né? Que ela está toda arrumada, toda bonita, né? Você chama ela, quando ela vai sorrir, está faltando 2 dentes na frente. Não é isso? E aí o cartão de visita, né? E você encontra na Bíblia que quando os músicos tocavam, eles não simplesmente tocavam, mas eles profetizavam, né? Através dos seus instrumentos. Os filhos de Emã, os filhos de Asaf, os filhos de Coré. Então foram esses salmistas
né, na Bíblia. E quando você começa a ler a Bíblia, você percebe que a Bíblia é recheada de cânticos, né? Lá em Êxodo 15, a irmã de Moisés tocou o tamborim quando eles atravessaram ali o Mar Vermelho. Você vai perceber que quando Ana teve Samuel, ela louvou ao Senhor. Você vai perceber que quando Maria tem ao Senhor Jesus, ela louva ao Senhor, né? Tem um cântico de louvor ao Senhor. Você vai perceber que quando Jesus ele ministra ali aquela ceia, a Bíblia diz que ele cantou um hino. Ele cantou um hino. Então a Bíblia é recheada de cânticos. Recheada de cânticos. Quem não gosta de cantar, vai ser difícil entrar no céu, né? A Bíblia diz que nós vamos cantar bastante lá no céu, né? Imagina que nós chegarmos lá e o anjo dizer, olha, você é lá para aquele lado, aí você é o naipe do tenor lá. Aí você vai lá para o naipe do contralto, o naipe do baixo, o naipe do barítono, né? E chega lá, você vai tocar aquele sax que é lindo. Mas Senhor, sax de ouro, você vai tocar aquele sax. E aí vai ser uma glória só lá em cima. Então, queridos, agradeço a Deus por essa orquestra. Orem bastante, né? A maioria aqui é tudo músico novo. A maioria, né? Exceto o F. Silva ali. Mas a maioria é tudo músicos novos. Prata da casa. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E no mês passado teve o aniversário da Manuela, né? Estava tocando um monte de músicas lá. Uma cobertura musical. Sabe quais eram as músicas que estavam tocando lá? Todas da orquestra Ágape de Asdente. Todas. Eu fiquei muito feliz, né? Porque, meu Deus, a gente está nessa performance aqui de tocar, de fazer essa cobertura musical. E era a nossa orquestra. Então glorifico a Deus, né, por essa orquestra que der para nós fazermos, nós vamos fazer, nós vamos apoiar essa orquestra e que ela cresça, né? E que ela louve a Deus, que ela sempre faça o melhor para ao Senhor Jesus. Então são inúmeras histórias que nós não vamos contar aqui, mas eu não conseguia ver nada parado em casa. Tipo assim, tinha uma televisão velha lá, mas estava funcionando. Sabe o que eu fazia com aquela televisão? Eu pegava aquela televisão, ia numa loja de usados lá no comércio, ali lá pela Riachuelo, nem sei se ainda existe essa loja, Benô. Eu chegava lá, tinha um violino lá. Eu digo, amigo, eu tenho essa televisão aqui, ela ainda funciona. E eu deixava essa televisão e trazia o violino e dava para o aluno o violino. E por aí vai. Se a gente for contar histórias aqui, a gente vai entrar, já entramos pela noite, né? Mas ainda temos aí mais uns hinos aí para nós desfrutarmos e irmos para casa aqui, abastecidos de louvor ao Senhor. Tá bom? Muito obrigado. Deus continue abençoando cada um de vocês que cantam, cada um de vocês que tocam, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia.
Amanhã, nossa escola bíblica dominical, 9 horas, aguardamos nossos professores e alunos. Pai, nós te louvamos por essa oportunidade. Todos aqui estivemos neste lugar, Senhor, celebrando este culto em ação de graça, meu Pai, pelo dia do músico. Eu te peço nesta noite, meu Pai, uma bênção toda especial, meu Deus, sobre a vida de cada músico, dessa orquestra, da sua liderança, do Léo, ó Pai amado, daqueles que estão fazendo esta obra, eles estão corais que aqui estiveram, de homens e mulheres, e do pastor desta igreja que confiou, meu amado, aleluia, esta oportunidade dos céus. Pai, poderemos sair deste lugar, mas na tua presença, leva-nos em paz e segurança, guardando de todos os males e perigo, dando uma noite de paz ao teu povo. Assim nós oramos, meu Deus, agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta a palma de suas mãos aos céus. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, seja com a igreja aqui presente. Aquele que ele recebe, diga amém. Amém. Posso todas as coisas? Amém. Se Deus é por nós, tempos da bênção, 24 anos, os meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria na Assembleia de Deus. Deus abençoe os irmãos.